Relações entre ângulos. Vamos relembrar. Um ângulo de uma volta completa é igual a 360 graus. Se nós dividirmos ao meio, teremos um ângulo raso, o ângulo de meia volta, que é igual a 180 graus. Esse ângulo de 180 dividido ao meio equivale a um ângulo de 90 graus, o chamado ângulo reto. Aqui eu tenho um ângulo de 180 graus dividido em dois outros ângulos, um chamado x, outro chamado y. Nós temos uma relação entre x e y, que a soma deles é igual a 180 graus, porque equivale a meia volta. Ângulos opostos pelo vértice. Temos aqui uma reta R interceptada por uma reta S. Elas determinam os seguintes ângulos. Vou chamar esse ângulo de A, esse outro ângulo de B. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, são iguais. Ainda nessas duas retas, nós temos os outros dois ângulos, que eu vou chamar de X e Y. Esses dois ângulos opostos pelo vértice também são iguais, têm a mesma medida. Ângulos correspondentes. O próprio nome já fala, corresponde. Nós temos uma reta R, outra reta S, interceptadas por uma outra reta T. Essa reta T é transversal. As retas R e S são paralelas, ou seja, mantêm a mesma distância entre todos os pontos. Elas determinam vários ângulos. Esse ângulo vou chamar de A, esse ângulo de B. Os ângulos A e B são ângulos correspondentes, têm a mesma medida. Ângulo C e ângulo D também são correspondentes, têm a mesma medida. Ângulo E e ângulo F também são correspondentes. Ângulo G e ângulo H também têm a mesma medida. Observem que as cores iguais são ângulos correspondentes. Concluímos que o ângulo A é igual ao ângulo B, o ângulo C igual ao ângulo D, ângulo E igual ao ângulo F, ângulo G igual ao ângulo H. Ângulos alternos. O próprio nome já fala, alterno vem da palavra alternância, alternado. Nós temos ângulos alternos internos e alternos externos. Vamos ver cada um. Os alternos internos, nós temos as mesmas retas R e S, T. Elas determinam ângulos alternos internos, internos do lado de dentro. Olha só, o ângulo F com o ângulo B são alternos, ou seja, um de cada lado, mas do lado de dentro das retas R e S. Por isso, são chamados alternos internos. E eles são iguais, têm a mesma medida. Já nos ângulos externos, nós temos do lado de fora o ângulo A com o ângulo E. São alternos, ou seja, um de cada lado. E estão do lado de fora das retas R e S. São também alternos externos os ângulos C e o ângulo G. Eles também têm a mesma medida. Cores iguais são ângulos alternos internos ou externos e possuem medidas iguais. Ângulos colaterais. Vamos lembrar de lateral, lado. Temos ângulos colaterais internos e também os externos. Nos ângulos internos, nós temos do mesmo lado o ângulo F, ângulo D. Veja bem, estão do lado de dentro das retas R e S. E estão do mesmo lado,
por isso são chamados colaterais internos. Eles não são iguais, a soma deles é igual a 180 graus. Veja bem, ângulo D mais o ângulo F igual a 180 graus. Ainda temos ângulos colaterais internos, que é do outro lado, os ângulos B e H. A soma deles, 180 graus. Sobre os ângulos externos, temos o ângulo A, o ângulo G. Veja bem, estão do mesmo lado, né, lateral, do mesmo lado, só que do lado de fora das retas R e S. Por isso, são chamados externos. A soma deles, 180 graus. Ainda temos do outro lado os ângulos C e ângulo E. A soma deles também 180 graus. Espero que vocês tenham entendido.